Esse tema, na verdade, ele é um tema que eu não é um tema que eu simplesmente estou aproveitando para comentar. Eu fiz um trabalho na faculdade sobre esse tema, exatamente esse trabalho que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Obviamente que no trabalho tem muito mais coisa que eu posso mostrar num vídeo, porque aqui tem que ser mais dinâmico e tal. Então, então tem que ser muito mais dinâmico aqui do que realmente eu fui no trabalho. Até porque o trabalho tem 27 páginas escritas. E aqui eu vou poder mostrar imagens também, então vai ficar coisas diferentes. Primeiro ponto que eu quero falar aqui sobre isso. As formas de identificação de quem é negro e quem não é. Em todo lugar do mundo, existe uma forma diferente de você identificar quem é negro e quem não é. No Brasil, o IBGE ele considera negro quem é preto ou pardo. Nesse sentido, os negros são a maioria no número do Brasil e os pretos são minoria. Como vocês estão vendo aí na tela, o número de pessoas que se identificam como pretas aumentou durante os anos. Porque existe também essa questão de identidade, de identificação, de se identificar como preto. Eu lembro que a Thais Araújo tinha uma propaganda na Globo que falava, olha, não, quando perguntarem, fala, eu sou preto mesmo, que é realmente essa questão da identidade, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe esse problema de você definir quem é negro, porque existem pessoas que vão falar que você não é tão preto para ser preto, e isso, tudo bem, é que nem eu falei, existem, sem querer fazer um trocadilho, tons de cinza nessa questão. Porque às vezes você olha para a pessoa e fala que ela é branca ou preta, só que quando você sai daquela realidade já não é mais assim. Eu lembro de um primo meu que tem a mesma cor que eu, e ele foi num lugar de tradição pomerana, que lá as pessoas são muito brancas, e o apelido dele era Mais Negro. Por mais que ele fosse branco, lá ele era o mais negro. Então, é que não falei, não é uma coisa que você vai. Existem pessoas que são claramente brancas e. Claramente branca. Existem pessoas que são brancas e pretas, obviamente, mas vão existir. Quando vai. Principalmente os pardos, as pessoas que são misturadas entre raças, né? Vai existir problemas sim em definir. No Brasil, principalmente, a gente é muito pardo, só que a maioria das pessoas se identificam como brancas. Eu, por exemplo, eu sou branco, mas eu sou miscigenado. O avô do meu avô era escravo, por exemplo. Meu avô é negro, só que eu sou branco. Em alguns lugares por exemplo, na Europa, eles vão ter dificuldade em me reconhecer como branco por questões de tradição familiar, por exemplo. Então, existe realmente essa dificuldade em relação de cor e etnia e tal. Por exemplo, meu nariz é largo, minha boca é grande, minha sobrancelha é grossa. Então, por mais que eu seja branco, eu tenho alguns traços de descendência negra. Então, algumas pessoas vão ter mais problemas com isso e outras menos. Enfim, só para vocês entenderem que não é uma simplicidade assim, que não é esse, mais um trocadilho, preto no branco. Ha! Então, mas só lembrando, o IBGE identifica como negro, pretos e pardos, e branco como as pessoas realmente que se identificam como brancas. A minha pesquisa trata de uma questão específica, que os problemas que a gente tem no Brasil, como evasão escolar, renda baixa por pessoa e algumas outras, quando a gente vai comparar o nível entre pessoas brancas e pessoas negras, esse problema é ainda maior para as pessoas pretas. Ou seja,
existe uma coisa que faz os negros terem um problema maior do que os brancos no Brasil. E o primeiro exemplo é da renda domiciliar per capita. A renda bruta, em média, era de R$ 1.686. Essa média entre os homens era de R$ 1.913 e entre as mulheres de R$ 1.402. Ou seja, as mulheres, em média, ganham menos que os homens. E isso é um problema de você ter uma renda de mulheres menor do que de homens. Porque existe alguma segregação ou alguma coisa assim, que mostra que homens ganham mais que as mulheres. Mas qual é a questão disso aí? Então, o sexismo é um problema muito grande? É um problema. Só que olha quando a gente vai comparar em questão de negros e brancos. O homem ganha 1.900 em média e a mulher 1.400 em média. O homem branco ganha 2.500 em média e o homem negro ganha 1.430 em média. A mulher branca ganha 1.700 em média e a mulher negra ganha 1.027 em média. Ou seja, por mais que a diferença entre os homens e as mulheres seja grande, e exista essa diferença, como eu estou mostrando aqui os dados do IBGE para vocês, quando a gente vai ver em questão de raça, essa diferença é muito maior. O homem ganha em média mais que a mulher. Só que a mulher branca ganha mais do que o homem negro. Ou seja, a diferença racial é ainda maior que a diferença sexual. Os números ainda contribuem quando a gente vai ver quem são os mais ricos e os mais pobres. 3/4 dos pobres no Brasil são pretos. E inversamente proporcional, os brancos são 70% dos 5% mais ricos no Brasil. No Brasil, em média, existem 13 milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. 10 milhões dessas são pretos. No Brasil, 61% da população carcerária são de negros. E essa população, como vocês podem reparar, a partir de 2005, ela só cresceu. A pesquisadora Amanda Pimentel, ela diz que não, os negros eles têm condições piores e, além disso, eles sofrem condições também piores. E agora eu vou ler citando ela. As prisões dos negros acontecem em razão das condições sociais, não apenas das condições de pobreza, mas a dificuldade de acesso aos direitos e vivência em território de vulnerabilidade. Eu vou deixar a citação toda aqui embaixo na descrição para quem quiser ler. Mas ela argumenta que dentro do sistema judiciário mesmo, os negros têm diferença de tratamento com os brancos. Em relação à educação, a taxa de analfabetismo entre os negros também é maior do que a taxa entre os brancos. Entre os homens, 6,9% são analfabetos. Entre as mulheres, 6,30% são analfabetas. Entre os brancos, 3,60%. Entre os negros, 8,90%. Ou seja, mais uma vez fazendo essa comparação entre homens e mulheres, e nesse caso é um pouco igualado, mas quando a gente vai ver a diferença entre brancos e negros, a diferença é exorbitante. Nesse gráfico aí agora que eu estou mostrando para vocês, mostra as seguintes questões. As pessoas conseguiram concluir o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior completo ou incompleto. E mais uma vez a gente vê como que os negros também em questão de educação, por mais que o Brasil tenha essa conquista do ensino fundamental quase que universalizado, dá para ver a diferença em questões raciais, mais uma vez, né? Mesmo com as questões das cotas, os negros ainda são minoria, por mais que eles sejam a maioria no Brasil, como eu mostrei para vocês. No meu Instagram eu publiquei o que faz um sociólogo. E no meu trabalho existem ainda vários outros indicativos que eu não vou colocar aqui para não ficar um vídeo repetitivo e chato só mostrando dados. Mas o meu trabalho foi exatamente sobre isso. Eu mostrei várias outras coisas, como expectativa de vida, mortes violentas, morte pelo Estado, de assassinato, etc. Problemas com drogas, negros com situação de rua.
todos esses os números dos negros são maiores. E o trabalho que eu fiz como um sociólogo, mesmo eu ainda sendo só um estudante de sociologia, foi um trabalho de identificação da realidade. Ou seja, eu identifiquei um problema da sociedade e mostrei que ele era um fato. O racismo ele não é uma opinião. E como vocês puderam perceber aqui durante todo o vídeo, eu só mostrei fatos e estatísticas para vocês. E agora vem a minha conclusão. Eu poderia também, como um sociólogo, agora que eu já identifiquei o problema, ajudar a resolver o problema. Mas, para ser sincero, eu não sei como fazer isso. Eu não tenho uma teoria sobre racismo do Brasil e tal. Por isso eu procurei a ajuda dos especialistas, como o Silvio Almeida. Ou seja, o meu trabalho como um sociólogo seria realmente de diagnosticar o problema do racismo no Brasil, que é um fato. E a partir desse diagnóstico, que é o fato, eu tenho a minha opinião. A minha opinião é que o Brasil, ele tem muitas contradições dentro dele. Por mais que a gente tolere o diferente, a gente também não tolera, a gente é intolerante com o diferente. E essa contradição é sutil. Quando o Mourão fala que não tem racismo no Brasil, é porque ele realmente não entende essa contradição, ou porque ele é mal intencionado e não quer e quer fingir que o Brasil não tem racismo, igual quer fingir que o Brasil não tem queimadas, etc. Então, um pouco de desconto para o Mourão, que eu não deveria dar, porque ele é o vice-presidente do Brasil, de que ele não entende essas contradições do Brasil. Como que a gente tem a maior parada gay do mundo e é um país que mais mata LGBT no mundo? Como que, ao mesmo tempo, todo mundo meio que tem um amigo preto e a gente é um país racista? Essas contradições existem na realidade. O Brasil é um país rico e também tem muita pobreza, por exemplo. Essa contradição existe e é difícil a gente entender isso, entendeu? Porque sempre tem a desculpa que eu tenho um amigo preto, etc., mas a gente tem que entender que a prática social do Brasil é racista. Ou seja, ela segrega por raça. E é importante a gente entender isso para a gente realmente resolver o verdadeiro problema do Brasil, que é o racismo. Conclusão da minha pesquisa é que existe um problema dentro da estrutura social brasileira, que é a ideia do professor Silvio de Almeida, que eu super recomendo. Eu sigo o canal dele no YouTube, eu ainda não li o livro dele, que fala sobre racismo estrutural. Mas a conclusão é que existe um problema social no Brasil que dá privilégio ao branco e ele deteriora o negro. O negro está sempre nas piores situações, nas piores condições. Então, existe realmente, na minha opinião, um dever do Estado e das questões sociais, como mercado, igreja, grupos sociais, de realmente ajudarem esse grupo minoritário que sofre, como vocês puderam ver, em várias das questões dentro da sociedade brasileira. É isso. Eu não, apesar de eu não ter lido, eu conheço o trabalho do professor Silvio de Almeida, que é o racismo estrutural, então eu indico o livro dele sem ter lido mesmo, porque eu acho muito, eu confio mesmo no trabalho dele. Enfim, então leiam, e eu vou ler também, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.